Alex e Cíntia, né? Como é que chegaram aqui? Conta aí. Vamos lá, fala, Cíntia. Eu cheguei primeiro, eu vim de um relacionamento com o Alexandre, a gente brigava muito, houve traições da parte dele, então eu cheguei aqui totalmente destruída. Só que, na verdade, houve duas etapas na minha vida. A primeira etapa, eu cheguei aqui buscando só por ele. Queria que Deus mudasse ele, queria que Deus fizesse ele uma pessoa diferente, e eu buscava só por ele. Era só o Alexandre, só o Alexandre. Ele era o teu Deus, praticamente. Ele era o meu Deus, eu fazia dele meu Deus. Não conseguia trabalhar, eu não conseguia viver sem ele. Eu vivia praticamente em função a ele. Então, quando eu entrei na igreja, ele não quis vir comigo, e eu buscando para ele, e uma reunião, eu falei com Deus assim, meu Deus, eu preciso ter essa felicidade que os pastores têm, os obreiros têm, as pessoas têm, eu quero isso para mim. Então, faço do Senhor a sua vontade. Por mais que eu não aguento mais essa situação, mas eu também não consigo largar dele. É uma coisa assim, você sofre, a pessoa que sofre uma traição, sabe como que eu estou falando? Você sofre, só que você também não consegue largar aquilo, é uma coisa que te puxa. E eu não conseguia terminar com ele. E foi num dia, eu sentada ali atrás, era até na época da caderneta, eu falei com Deus, Deus, se for da tua vontade, para ele sair da minha vida, mas para eu mudar, então que isso aconteça. E foi assim que aconteceu. Então, essa foi a segunda etapa. Ele me traiu pela terceira vez, me largou, saiu de casa, e eu cheguei aqui mais destruída. E aí foi quando eu vim, mas aí eu comecei a buscar por mim. Então, eu parei de colocar o Alex como primeiro na minha vida e comecei a buscar o amor de Deus. Foi aonde eu me restaurei, foi aonde eu virei outra pessoa. Aí as coisas começaram a mudar. Porque, pastor, quando a gente entra aqui com o propósito de querer a outra pessoa acima de tudo, não dá certo. A gente tem que vir primeiro pela gente, para essa mudança. Porque, claro que ele tinha que mudar também, mas isso aí já era uma outra etapa. E foi quando eu coloquei Deus em primeiro lugar que tudo aconteceu. Aí eu melhorei, mudei, tive amor próprio. Eu vinha para a igreja de chinelo, bermuda. Nessa altura, ele não estava vindo. Não. Ele não vinha na igreja. Não, ele não. Inclusive, não gostava muito da igreja. Um dia, o único dia que ele veio comigo, pedi demais, ele reclamou de tudo, falou dos pastores, conversou com o senhor, te odiou, não queria voltar aqui por nada, te xingou, até não querer mais lá em casa. Eu ouvi poucas e boas ainda. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Isso tem 5 anos. 5 anos atrás. Ficou com raiva de mim, Alex? Sim, senhor, pastor. Eu não estava preparado para ouvir o que o senhor me falou, né? E não era aquilo que eu queria ouvir. A Cíntia marcou um atendimento com o senhor, surpresa, sem eu saber, eu fui pego ali no hall, e quando o senhor falou... Você não te amarrei, não, né? Não me amarrou, não. Mas a forma que o senhor falou comigo, não era o que eu queria ouvir. Eu precisava de ouvir aquilo, mas não era o que eu queria ouvir. Então, quando acabou o atendimento, eu falei com a Cíntia, isso porque ele falou desse jeito comigo, porque nós estamos aqui dentro. Se fosse lá fora, eu quebrava ele todo. Ele não falava assim comigo lá fora, não. E dali para cá, eu tomei um ódio do senhor. Dali para cá, eu não queria falar com o senhor, não queria participar de reunião com o senhor. Ela vinha e eu não vinha. Eu passo, não vou. Se eu tivesse aqui, se o senhor aparecesse, eu saía. Era assim, o ódio que eu tinha do senhor era muito grande. Está com ódio ainda? Hoje não. Hoje não precisa nem de falar, né, pastor? Então, quando eu cheguei aqui, como a Cíntia falou, eu cheguei aqui querendo a Cíntia, larguei ela 3 vezes, traí ela por 3 vezes. A gente tinha um relacionamento de mentira por minha parte, onde eu mentia muito. Eu dormia com meu telefone dentro da fronha do travesseiro, para ela não mexer. Escondia tudo. Qualquer briguinha que a gente tinha, discussão, qualquer pressão que ela me dava, eu pegava as coisas e saía de casa, dormia fora. Era desse jeito. E ela sempre buscando, querendo que eu viesse à igreja, eu não vinha. E a tristeza dela era a garantia que eu teria ela a hora que eu quisesse. Então, quanto mais triste eu via a Cíntia, quanto mais ela chorava, mais ela implorava para eu voltar, aquilo era a garantia que eu tinha. Então, a hora que eu quiser, eu tenho a Cíntia de volta. Então, eu podia fazer o que eu quisesse lá fora. E assim eu fazia. Aí, um dia, eu vi uma foto dela nas redes sociais, vi várias, mas eu sabia que muitas eram para chamar minha atenção. Mas uma em especial não foi para me chamar a atenção. Eu vi que ela estava bem. Eu vi um brilho nela que eu não tinha visto. Aí aquilo me incomodou. Foi quando eu comecei a vir para a igreja.
Aí eu vim por causa dela, porque eu sabia que aqui eu ia encontrar ela, porque ela não atendia minha ligação mais, não queria conversar comigo. Então, eu falei, lá na igreja eu vou ter que pegar ela e conversar com ela. Aí o que você fez, Alex? Pastor, a diferença dela chamou muita atenção, porque, igual ela falou, eu via a Cíntia andando muito mal arrumada, de qualquer jeito. E eu lembro que ela estava com um vestido vermelho, e ela estava linda. E eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. E eu liguei várias vezes, ela não me atendia mais. E o telefone tocava uma vez só, ela já atendia. Então, eu vim, mas eu vim para dar o meu jeitinho ainda. Eu cheguei aqui e falei, não, chegar lá, eu converso com ela, eu choro e tal, e volta. Porque era fácil, pastor. Um pouquinho que chorava, ela me abraçava e tal, eu mostrava para ela que eu te perdoo e pronto. E esse dia eu chorei muito, pastor. Cheguei a molhar a roupa e ela nada. Não te quero mais, não. Você pode chorar. Ela falou comigo, eu lembro a frase que ela falou comigo, ela falou assim, ó, pode parar de chorar, porque se você continuar chorando, eu vou sair do carro e a gente não vai conversar. Porque se você escolheu essa vida para você, o mínimo que você tem que ser é feliz nela. Ela falou comigo, então você não adianta chorar comigo, não. E eu insisti, vinha na igreja, tirava foto de envelope, mostrando para ela que eu estava dentro da igreja, queria provar para ela que eu era um outro homem. E, na verdade, eu não era, pastor. Aí que eu tomei raiva. Aí eu tomei uma raiva, aí ele falou assim, eu vou conversar com o pastor Gilberto. Quem não queria conversar... Acabou o ódio rapidinho. Rapidinho o ódio acabou. Eu falei, você é mau caráter, você vai falar o quê com o pastor Gilberto? Você é muito mau caráter, dessa vez você não vai conseguir enganar as pessoas, você não vai conseguir me ter de volta. Ah, mas porque se eu fizer uma oração sincera para Deus, Deus vai realizar minha vontade. Cheio dos golpinhos. Aí eu falei assim, mas antes do seu querer, existe o meu querer. E se eu não quiser, Deus também não faz. E eu não quero você, porque ele queria mostrar uma pessoa que ele não era. E eu sabia que ele não era. Né? E aí, Alex? Aí, pastor, aí eu comecei, aí essa dor na alma que a Cíntia falou, eu comecei a ter essa dor na alma, porque realmente ela não me queria mais mesmo, e eu queria ela de qualquer jeito. Então, eu comecei a buscar por ela. Aí eu buscava aqui, em todas as reuniões, eu não buscava mais por mim. Então, enquanto o pastor estava aqui expulsando demônio, eu estava buscando pela Cíntia. Era assim, eu queria a Cíntia de qualquer jeito. Então, eu comecei a sofrer muito com isso, porque eu já não via mais esperança. Então, eu perdi 16 quilos. E até eu não queria conversar com o senhor. A obreira falando comigo, o pastor Gilberto. Eu falei, não, esse aí não, conversa com qualquer outro, menos esse. Só que chegou no ponto que não dava mais. Foi quando eu encontrei com o senhor ali, falei, pastor, me ajuda. Aí nós começamos a conversar. Não foi fácil, agora a Cíntia falou, é um processo mesmo, pastor. E eu comecei a buscar por mim. Eu falei, não, eu preciso de mudar. Esse mesmo Deus que mudou ela tem que me mudar. E eu não posso querer a Cíntia de volta sendo a mesma pessoa, porque eu sou a mesma pessoa, eu não mudei nada. Então, se eu quero ela mesma, se eu quero meu casamento de volta, minha família de volta, eu tenho que mudar. Aí eu comecei a pedir a Deus para me mudar, que eu queria uma mudança. E o voto que eu fiz com Deus aqui dentro foi o seguinte, porque a gente morava junto, a gente não era casado. Eu falei, meu Deus, se o Senhor abençoar o meu casamento de volta, eu faço um voto com o Senhor. Eu só toco na Cíntia de novo depois que eu casar com ela. Então, eu vou consagrar o meu namoro no altar, eu vou consagrar o meu noivado no altar, e depois que eu casar, eu volto a tocar nela. Eu fiz esse voto com Deus. E comecei a buscar por mim, pastor. Aí eu já não tirava foto de envelope mais. Eu encontrava com ela, que ela me xingava todinho, eu virava as costas e ia embora, deixava ela falando. Entendeu? Eu sofria. Mas eu falava, não. Aí eu comecei a buscar por mim. E eu vi, como o senhor falou, o senhor lembra direitinho que o senhor falou comigo, pede a Deus para tirar essa dor que está dentro do seu peito e transformar ela em consciência. E assim Deus fez. Ele transformou em consciência aquela dor, e eu vi aonde eu estava errando e precisava de mudar. Então, eu consertei tudo que eu estava fazendo de errado. Eu fiz um voto com Deus, que, a partir daquele dia, eu não faria mais nada do que eu fazia antes. E até hoje, pastor, estou aí cumprindo esse voto e muito feliz. Aí Deus mudou tudo, gente. Me deu um novo homem, aquele homem que me traía, não me trai, aquele homem que escondia o telefone embaixo do travesseiro para eu não pegar mensagem de outra mulher. Hoje não tem isso, eu tenho acesso às senhas dele, tudo. Hoje a gente trabalha junto, a gente fica o tempo todo junto. Ele virou um outro homem de caráter, não tem aquele negócio de pegar as coisas e ir embora mais. Então,
Eu fui batizada com o Espírito Santo, ele também foi, nós fomos levantados ao obreiro, então a gente está na obra de Deus, firme e forte, e Deus restaurou a nossa vida por completo. Hoje a gente é feliz, passeamos junto, viajamos junto, nossos filhos, hoje a gente tem uma vida abundante e abençoada. Dá um beijão nela aí, dar um abraço nela. Bem forte para o nosso Deus, amém?